Quando o professor botava aquele mapa do mundo no quadro e ficava explicando um pouquinho sobre geopolítica, você percebia qual escala tinha aquele mapa? Você já pegou alguma carta topográfica e viu qual a escala da carta topográfica? Ou a planta da sua casa, ou do seu bairro, o mapa da sua região. Já viu qual a escala daquele mapa? Ainda não viu? Não sabia nem o que era escala? Então hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre escala, nossa quarta aula de cartografia. Então a gente vai aprender desde o que é escala até o cálculo de escala. Então vamos lá. Aula de cartografia, quarta aula de cartografia, escala. Primeiro, o que é escala? Escala é uma proporção entre o que você está representando, na realidade, o seu bairro, a sua casa, o país, o mundo, e como você vai colocar ele no papel. Ou seja, a realidade e o desenho. É o que a gente está colocando aqui, ó, o terreno e o desenho. Como é que eu vou representar isso? Como é que eu pego o mundo e diminuo tantas vezes ele para ele caber ali no meu planisfério? Então, essa é a escala. A escala tem essa função. E é óbvio, por exemplo, você se mudou, recebeu lá a planta da sua casa, e aí você vê a escala daquela planta, para que você tenha noção de quanto você vai poder botar ali de armário, de piso. Ou seja, a escala é super importante para tudo. Quem vai fazer engenharia, quem vai fazer arquitetura, tem que saber muito escala, e entre outros projetos relacionados a essa dimensão do espaço geográfico. Então, para a gente, escala é essa relação, essa proporção entre o que a gente tem no espaço geográfico e a representação, ou seja, o desenho que você vai fazer, o mapa que você vai fazer, e o terreno, a realidade. E aí você coloca o que é a escala, para eu saber qual é a dimensão. Vou dar um outro exemplo de escala, vocês podem ver isso na casa de vocês. Olha lá aqueles carrinhos Hot Wheels, por exemplo, ele vai ter a escala dele. Quantas vezes eu tive que reduzir a realidade para ele ficar daquele tamaninho? Isso, de uma certa forma, é a escala. E a escala tem características muito peculiares e importantíssimas para o mapa. Por que são importantíssimas para o mapa? Porque é a partir da escala que eu consigo ter a dimensão de quantos mais detalhes eu quero ver. Porque eu posso fazer um mapa, e quando você faz um mapa, assim, eu quero mostrar o mundo todo. Beleza, ok. Eu vou falar sobre projeções, vou falar sobre uma série de coisas. Mas quando você quer ver o seu bairro, quer ver a sua rua, qual o tipo de escala que eu vou utilizar? E isso a gente vai tentar ensinar a vocês. Bom, primeiro é o seguinte, vamos entender agora os tipos de escala. O que é uma escala numérica e uma escala gráfica. A escala numérica está aqui, ó, eu coloquei um tipo de escala. 1 para 500 mil. Aí você fala assim, bom, 1 para 500 mil? Por que esse 1 para 500 mil? É como se eu fizesse uma relação fracionária. É como se eu falasse o seguinte, olha, mais fácil. 1 centímetro no desenho, ou 1 centímetro no mapa, são equivalentes, são proporcionais a 500 mil centímetros no terreno. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no terreno. Essa é a proporção, é aí que eu vou ver qual é o mapa. Então, no momento em que eu medir, cheguei lá no mapa, medi lá 1 centímetro no mapa, lá 1 centímetro, medi isso aqui no mapa. Lá na realidade, lá no ponto real, esse 1 centímetro que você mediu no mapa equivale a 500 mil centímetros, ou vou colocar 5 quilômetros no terreno. Essa é a proporção. E essa escala numérica mostra mais ou menos isso. Essa realidade, essa proporção que a gente tem. Isso é importantíssimo? Claro que é importante. A gente tem que saber que dimensão é essa. Então, a relação entre o terreno e o desenho, a gente vê pela escala, e aqui a escala numérica. Por isso, eu botei 1 para 500 mil. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, no terreno, no espaço geográfico que você mediu lá, que você fez o desenho. É a mesma relação na escala numérica, é a mesma relação que eu tenho na escala gráfica. A diferença, as duas vão aparecer no mapa. Vocês vão ver o mapa e as duas vão aparecer no mapa. Aqui eu botei esse 0, 5 e 10, da mesma forma. Só que, como eu faço isso? Por exemplo, eu não falei que 1 centímetro no mapa equivalia a 500 mil centímetros no terreno? Da mesma forma. Aqui, ó, 0 a 5. Aqui tem 1 centímetro. Esse 1 centímetro que tem aqui equivale
como é 0 a 5 quilômetros, porque aqui é 10, ou 500 mil centímetros, é a mesma proporção. Então, esse 1 centímetro aqui é igual a 5 quilômetros. Pronto, ó. 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Da mesma forma, 1 centímetro aqui é igual a 500 mil centímetros, que equivale a 5 quilômetros. Essa relação é aquela relação que vocês aprenderam lá atrás na matemática, que começa lá no milímetro, vai centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Eu acho que estou certo. Eu acho que estou certo. Se eu errei, depois a edição vai consertar, mas acredito que eu esteja certo. Então essa escadinha, e já vou dar uma dica para vocês que é fundamental. Olha, dica, 5 casas de quilômetro para centímetro e vice-versa são 5 casinhas, tá? Botei aqui 5 vezes, tá? De quilômetro para centímetro, por exemplo, quando eu estou em quilômetros e tento ir para centímetro, eu coloco 5 zeros. Quando eu estou em centímetro e quero ir para quilômetro, eu retiro 5 zeros. Olha só, que dica importante. Tá vendo? Olha só, estou em centímetro aqui. Para eu ir para quilômetro, eu tenho que tirar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, virou 5 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros no terreno. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Igualzinho, igualzinho. É a mesma relação que eu fiz. Então, já dei a dica para vocês, a dica fundamental de quilômetro para centímetro. Quando cai metro, aí fica até mais fácil, porque metro, decímetro, centímetro. Fica fácil pra caramba. Em nenhuma prova eu vi hectômetro, decâmetro, nada disso. Eu já vi o seguinte, metro para milímetro, sim. Metro para centímetro, sim. Quilômetro para centímetro, sim. Mas dessas outras, vamos colocar níveis nessa escalada, esquece. Se você sabe de quilômetro para centímetro, excelente. Se você sabe de centímetro para metro, excelente. Centímetro para milímetro, uma casa só. Ou seja, é isso que vai fazer a diferença para vocês. Então, escala numérica, só coloquei aqui, escala gráfica, já fiz aqui o cálculo para vocês. Bem simples, isso é só visualização. Por quê? Porque até agora a gente aprendeu o que é escala no conceito total. O que a gente vai tentar colocar agora para vocês é um cálculo de escala. Primeiro a gente vai entender essa dinâmica de escala e depois o cálculo de escala. E aí eu vou dar 2 exemplinhos aqui importantes, vou fazer esses exemplos para vocês e a gente vai matar essa parte de escala e vocês nunca mais vão errar isso em nenhuma prova. Em nenhuma prova vocês vão errar mais isso. Então vamos lá. Uma outra coisa importantíssima que já caiu em vestibular é você conseguir diferenciar a escala grande e a escala pequena. E todo mundo pensa assim, escala grande pensa logo naquele número enorme. Escala pequena pensa naquele número pequenininho. Na verdade não tem nada a ver com isso. Por sinal, é ao contrário, é inversamente proporcional. Então vamos lá, escala grande e escala pequena. É o nível, vamos entender o nível de aproximação. O nível de aproximação é quanto detalhe eu quero ver. Eu vou dar um exemplo. Eu coloco o mapa mundo aqui. Você vai lá ver a escala 1 para 500 milhões, 1 para 50 milhões. E aí você coloca o mapa do seu bairro. E está lá 1 para 1000. O que você está vendo mais de detalhes? O mapa mundi? Você vai ver o mundo todo. Ou você vai ver os detalhes das ruas, das lojas, do seu bairro. Então aquele mapa com escala de 1 para 1000 é um mapa muito mais detalhado para você. Muito mais importante para o que você quer fazer. O mapa mundi é um mapa que você vai ver na sala de aula, para falar de países, geopolítica, etc. Então, a gente começa a entender que o mapa proporcional para a gente, depende do nosso interesse, está relacionado à escala grande ou à pequena. Vamos dar um exemplo? Eu quero um mapa com mais detalhes, eu quero um mapa do meu bairro, porque eu quero montar uma corrida, e a corrida tem que passar por praticamente quase todas as ruas do meu bairro. Para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de um mapa com escala grande, ou seja, com mais detalhes. Olha só, botei 1 para 500, é um exemplo. Meu bairro. E aí eu vou fazer o meu circuito de corrida através de um mapa com uma escala grande, uma escala com mais detalhes. Grande para gente, mais detalhes. E aí, olha só a escala dela. 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 1500, 1 para 5000 são escalas grandes, escalas com mais detalhes.
Aproximação maior. Eu quero ver, por isso a gente chama de escala grande. Maior aproximação. Eu quero ver o zoom da câmera quando você quer ver, tirar uma foto mais próxima. Isso. Agora, a escala pequena, como eu já tinha comentado, é uma escala onde você tem menos detalhes para ver, menos aproximação. O zoom está lá no zero. O mapa mundi, olha lá, 1 para 50 milhões. Então, a característica da gente entender o que é uma escala grande, mais detalhes, mais aproximação, eu quero ver o meu bairro, e escala pequena é o mundo todo. Sem muito detalhe, é uma escala lá que me interessa somente para eu falar sobre a questão da geopolítica, dos países, etc, etc, etc. Bom, aqui certamente a gente conseguiu entender isso. E tira da cabeça de vocês, isso é fundamental, tirar esse negócio de grande com número grande, pequeno com número pequeno. Não. Então vamos lá. Escala grande, mais detalhes, mais aproximação. Escala pequena, menos detalhes, menos aproximação. Isso é fundamental. E já caiu em prova. Então preste atenção nisso. Bom, para a gente encerrar, e aí vamos fazer os exercícios e vocês vão ver que eu vou mandar na matemática, porque eu sou muito bom. Aprendi com meu amigo Paulo Pereira do Equaciona. Vamos falar um pouquinho sobre fórmula de escala. Aqui eu só coloquei a fórmula e vocês vão ver o seguinte, a importância que tem o cálculo de escala. E posso falar novamente, já caiu muito no vestibular, muito. E é importante que eu pelo menos entenda um pouquinho esse cálculo. Que é bem simples, você pode fazer até numa regra de 3. Mas eu vou colocar a fórmula aqui que eu acho mais fácil. Que é uma fórmula... Porque assim, existem vários tipos de fórmulas. Existe a escala com D sobre Dzinho, assim. Existe uma série de fórmulas. Essa é a minha fórmula preferida. Por quê? Distância real, ou seja, a distância no terreno. É o que eu vou encontrar lá na realidade. A escala, todo mundo sabe, e quando eu falo de escala, eu falo assim, 1 para 500, então vai entrar 1 para 500 aqui? Não, Roberto, vai entrar o 500 na escala. E a distância, o Dzinho, o D minúsculo, é a distância no mapa. Vai vir sempre em centímetros, em milímetros, sempre a distância no mapa, porque o mapa é pequeno. Então não tem como eu vir a distância no mapa em quilômetros. Então a distância no mapa vai vir sempre em centímetro, em milímetro, pode vir em decímetro, pode vir. Nunca vi, por exemplo, mas pode vir. E a distância real pode vir em metros ou quilômetros. Lembra-se sempre disso. Então fica muito fácil da gente medir isso aqui. Então vamos lá, vamos fazer as questões. Bom, vamos lá fazer. Lembrando o seguinte, na descrição desse vídeo, nós vamos ter uma série de questões só de escala para vocês. Então, assistam o vídeo até o final, vocês vão ter na descrição do vídeo um exercício, vocês vão fazer os exercícios e vão ter a resposta imediata e vão exercitar muito essa questão de escala. Mas vamos lá, vamos utilizar a fórmula. Primeiro, só para eu reforçar para vocês. Tá vendo? Essa é a fórmula, vou colocar aqui também, ok? Então, para a gente seria fundamental entender, colocar a fórmula aqui. Ah, Roberto, eu não vou saber a fórmula. Como eu falei para vocês, ela é intuitiva de uma certa forma. Então eu vou, até com a regra de 3 eu consigo fazer. Mas vamos lá para o problema, para a gente entender um pouquinho. Uma rodovia de 64 km, opa, 64 km é o quê? 64 km, tá aqui, ó. Distância real, 64 km. Está sendo asfaltada com a ajuda de um mapa, com escala de 1 para 800 mil. Opa, eu já sei o que é isso também. É escala, olha só, 800 mil. Lembrando, 800 mil centímetros. Qual a distância da rodovia no mapa? A distância no mapa é o Dzinho, eu não sei o que é ele. Então aqui, já montamos. Beleza? Podemos começar a fazer? Não, calma galera, calma. Não começamos nada ainda, calma, calma. Aqui está em quilômetro, aqui está em centímetro. Lembra que eu falei lá na aula? Tem que estar os dois iguais, senão a gente não consegue fazer o cálculo. Não pode ser, eu não posso juntar esses dois, não posso fazer o cálculo por isso. Então nós vamos equipará-los, ou seja, colocar na mesma fração de uma só forma, em termos de distância. Então aqui, ó, 64 quilômetros, para passar para centímetros são quantas casas eu tenho que andar? Essa dica eu também dei na aula, no início da aula. São 5 casas. Então eu coloco, repito 64, coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Agora sim.
Agora eu tenho 6.400.000 centímetros e 800.000 centímetros de escala. Bom, vamos montar a fórmula agora? Agora vamos montar a fórmula. Vamos lá, passar para o nível 2. Dzão, já sei quanto é aqui, ó, 6.400.000 é igual à escala, que eu sei quanto é, 800.000 vezes Dzinho. Pô, olha lá, que legal. Então já montamos a nossa fórmula. Só montamos, fizemos cálculo nenhum ainda, galera. Cálculo nenhum. Montamos a nossa fórmula. Como é que é isso? Como é que a matemática explica isso pra gente? Olha, eu sempre aprendi número para um lado, letra para o outro. Então aqui está multiplicando, não está? Então o 800 vai para cá e vai para cá dividindo. Então olha só como é que ficou. D é igual a 6.400.000 dividido por... Deixa eu tirar para cá, senão vai estar errado. 800.000. Olha lá. Agora, olha como ficou. Dzinho é igual a 6.400.000 dividido por 800.000. Como é que a gente faz agora? Quantos zeros eu tenho aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5 zeros. Vamos cortar lá com cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos cortar lá de cima. 5 zeros, 5 zeros. Cortei 5 zeros. Então ficou 84 dividido por 8. Resposta correta. 8 vezes 8, 64. 8 centímetros. Então, a distância da rodovia no mapa é 8 centímetros. Beleza? Nada demais. Só fiz um cálculo aqui. A divisão. Viu? Nada demais. Fizemos tudo estruturadinho, cortamos o zero, ficou 64 dividido por 8, 8. Ok? Vamos para o segundo. O segundo já tem um esquema diferente. Mas é importante. Porque quando a gente faz cálculo de escala, utilizando essa fórmula, ou a gente divide ou a gente multiplica. Somente isso. E multiplicação e divisão vocês sabem. E sabem muito, até mais do que eu. Então vamos lá. O mapa com escala de 1 para 500.000. Opa! Botei aqui o Dzão, eu não sei o que é. Escala. Botar aqui, ó, 500.000. Beleza? Está sendo usado para construir uma ferrovia que no mapa mede 300 centímetros. Opa, a ferrovia mede 300 centímetros. Então é o Dzinho. O Dzinho mede 300 centímetros. E eu não sei o quê? A distância real. Opa, eu não sei o Dzão. E então essa vai ficar boa, hein? Por quê? Porque está em centímetro aqui e centímetro aqui. Deixa eu melhorar aqui o meu centímetro. Tá vendo? Então não preciso modificar nada. Aqui eu modifiquei. Passei para centímetro. Aqui eu não preciso. Mas olha só. Olha o detalhe aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos em cima. Pegar o que a gente descobriu no texto e passar para a fórmula. Dzão, não sei o que é. Não sei, não sei. Vamos descobrir agora. Escala, 500.000. Vezes Dzinho, que é 300. Opa, já matamos. Não fizemos cálculo nenhum ainda, mas já matamos. Nós vamos ter que multiplicar 500.000 por 300. Então vamos lá. D é igual a 500.000 vezes 300. Pô, podia ter feito a calculadora aqui, mas olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar 3 vezes 5. Dá 15. E agora, vamos somar esses zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 daqui. Mais 2 daqui, ó. 1, 2. Isso tudo é centímetro. Então deu aproximadamente 150 milhões de centímetros. Pô, galera, essa resposta final, não é bom a gente deixar uma resposta final como essa. O bom seria que nós colocássemos essa resposta em quilômetros. Então vamos lá. Lembra aqui, e aquela regrinha que nós colocamos no início da aula, que quando eu passo de quilômetro para centímetro eu boto 5 zeros? E agora, de centímetro para quilômetro, como é que eu faço? Eu retiro 5 zeros. Então o que nós vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Resposta correta. Nós temos 1.500 quilômetros, seria essa distância. E aí, galera? Foi tranquilo? Se não foi tranquilo, deixa lá nos comentários. Bota lá, pô, Roberto, explica novamente. A gente faz um vídeo só explicando esse cálculo de escala. Mas, no geral, é somente isso. Ou eu vou dividir, ou eu vou multiplicar.
É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E como eu pedi no início do canal, se inscreva no canal, ative lá o sininho, dê lá o joinha da nossa aula, porque a gente vai continuar tentando trazer aulas importantes para vocês. Tudo bem? Bom, galera, como eu falei, um prazer muito grande. Até a próxima aula.